Olá para você que assiste a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje, no programa Cidadania, nós vamos falar sobre projetos que a Prefeitura de Votuporanga desenvolve no combate aí à questão de álcool e também de drogas. De que forma os órgãos públicos ajudam as pessoas que estão nessa situação. Então, Cidadania está começando nesse momento e a gente já faz aquele convite para você ficar com a gente neste dia. Cidadania já está no ar. Bem, conforme falamos na abertura do programa, hoje nós vamos falar sobre os projetos desenvolvidos em Votuporanga pelo poder público no combate ao álcool e também às drogas. E o nosso primeiro convidado do bloco, que nós iniciamos agora, é o Emerson Pereira, ele que é o secretário municipal de Direitos Humanos aqui de Votuporanga. Emerson, olá para você, obrigado mais uma vez por participar do programa Cidadania. Olá, Danilo. Olá a todos os ouvintes aí da TV Unifev que nos acompanham. É uma grande satisfação poder retornar aqui nessa emissora para poder prestar mais esclarecimento para a população de Votuporanga e toda a região sobre os trabalhos realizados no cotidiano da Secretaria de Direitos Humanos, Danilo. Tá certo. A gente sabe que o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos é um trabalho bastante amplo, né? É um leque enorme aí de atividades que vocês realizam, que a gente vem mostrando no decorrer dos nossos programas. E hoje, como já disse e reforço, vamos estar falando aí sobre o trabalho, os projetos que existem dentro do poder público de Votuporanga nesse combate aí ao álcool e também às drogas. Eu gostaria que você, por gentileza, fizesse um resumo para a gente, nessa primeira nossa fala, sobre esses trabalhos que vocês realizam nesse sentido e depois você fosse aí abordando por tópicos, detalhando mais, por favor. Olha, Danilo, o foco da Secretaria de Direitos Humanos na questão, no quesito de auxiliar na luta contra o álcool e as drogas, muitas famílias, muitos munícipes têm nos procurado na Secretaria diariamente através do setor que é comandado pelo pastor Eloy, que presta toda a assistência às pessoas mais vulneráveis que estão precisando do apoio da Secretaria de Direitos Humanos para se livrar do vício e da dependência química. Nós temos parcerias com clínicas da região, com clínicas de Votuporanga, onde nós prestamos o acolhimento a essas famílias e posteriormente encaminhamos elas para uma internação para tratar o vício e principalmente a dependência química. Nós recebemos diariamente muitas famílias que chegam até os direitos humanos em desespero, procurando socorro, porque acredita que a Secretaria de Direitos Humanos é o primeiro suporte depois da saúde para que possa estar auxiliando o primeiro contato. E mais que isso, todas essas internações, Danilo, elas são gratuitas, não tem custo algum para a família e nem também para o dependente químico ou alcoólatra que está sendo encaminhado para uma clínica de reabilitação, de recuperação da sua saúde. Emerson, qual que é o perfil dessas pessoas que procuram vocês? São pessoas que têm esse tipo de problema? São mais jovens? São pessoas de meia idade? Enfim, qual que é o perfil aí dessas pessoas? O perfil dessas pessoas que procuram a Secretaria de Direitos Humanos, no primeiro trimestre deste ano, aproximadamente 70 pessoas, Danilo, foram atendidas já pela equipe da Secretaria. O perfil dos atendidos são homens e mulheres com idade entre 18 e 40 anos de idade. E vale ressaltar que com a crise, com a pandemia, houve um agravo contra
o isolamento e a ociosidade. Então fez com que essas pessoas pudessem mais estar mergulhando no álcool, principalmente. É comum a secretaria receber mais mulheres que vêm atrás de dependência química, coisa que no passado não tinha tanto. Hoje nós percebemos que muitas mulheres, elas estão vindo atrás de socorro, através de seus familiares, pedir apoio da secretaria, porque elas acabam ficando ociosas, o desemprego também está agravando a crise e agravando a preocupação com estas famílias, de estarem focados mais, induzindo a estarem indo mais com álcool, a estarem ingerindo as bebidas alcoólicas e até mesmo as drogas, né, Danilo? Então isso tem um perfil aí de pessoas mais jovens, nós percebemos. Isso é muito triste, né, Emerson? É muito triste. Por quê? As famílias chegam em desespero nos procurando e nós acabamos estendendo a mão e propondo para que essas famílias elas possam ter um resultado positivo em prol do poder público. E nós aqui estamos representando o poder público da melhor forma, que é estender as mãos e ajudar essas famílias que realmente precisam. As internações que oferecemos são totalmente gratuitos em vagas sociais, inclusive algumas clínicas que são de internações compulsórias, que também fornecem algumas vagas gratuitas para o município, e quando a pessoa não quer internar, ela acaba sendo acolhida por uma vaga compulsória. E essa internação compulsória, ela é involuntária e muitas das vezes acaba saindo cara, mas nós conseguimos também algumas vagas, Danilo. Vale ressaltar que o município de Votuporanga tem feito este atendimento também para auxiliar emergencialmente essas famílias que precisam. Encaminhamentos para as entidades, nós trabalhamos em conjunto também com a Associação Antialcoólica, Amor Exigente, a Comunidade Nova Vida, Comunidade São Francisco de Assis, estas entidades que prestam um valoroso serviço de resgatar pessoas do vício, ajudando essas pessoas na ressocialização. Mesmo em época de pandemia, os trabalhos são realizados por essas instituições. Exemplo, para internar uma pessoa na associação, na comunidade Nova Vida, essas pessoas muitas das vezes precisam de fazer uma triagem, precisa de fazer o exame para constatar a Covid, se tem Covid ou não, e precisa de também arrumar os seus pertences pessoais. E todos esse apoio, a Secretaria de Direitos Humanos, ela fornece. Nós temos o apoio aqui do setor, que é comandado pelo Eloy, e também o motorista que fica à disposição para levar essas pessoas até a clínica, para passar por tratamento, por acolhimento com o médico e posteriormente, se for necessário, atendimentos médicos nos consultórios municipais, até mesmo antes da internação, nós damos todo esse suporte para a família, inclusive quando é na região também. Nós temos clínicas que acolhem Votuporanga em Santa Fé, Meridiano, Valentim Gentil, Catanduva, Jaci, todas essas cidades, entre outras, acolhe também pessoas moradores de Votuporanga. Então, Votuporanga tem feito, através da Secretaria de Direitos Humanos, uma ponte que trabalhar em união para resgatar vidas dessas famílias que realmente passam por esses momentos tão difíceis. Só quem tem um dependente químico dentro de suas residências sabem, Danilo, como é difícil conviver. É você perceber que a vida de um ente querido está sendo destruída, não somente a vida dele, mas também de todos os familiares, porque o que nós acompanhamos é mães e pais em desespero, na esperança de salvar vidas e de ver um filho acabando com a sua própria vida e destruindo assim as famílias. Então isso tem causado um grande transtorno para a Secretaria de Direitos Humanos, onde nós temos essa grande preocupação em estender as mãos e tentar ajudar essas pessoas que realmente precisam. Realmente deve ser muito triste mesmo. Eu gosto sempre de focar uma questão que é a seguinte, Emerson, nos programas que a gente grava, né, dos programas de cidadania. Votuporanga é uma cidade muito privilegiada, porque é uma cidade que tem muitas entidades que ralam muito, trabalham
24 horas por dia, né, para prestar assistência às pessoas mais necessitadas. E a exemplo dessas que você citou, tanto como todas as outras também, é um trabalho super importante, que se não fossem eles, né, vocês também não dariam conta sozinhos, né, porque a demanda a gente sabe que é grande. Então a gente já aproveita essa oportunidade para até agradecer a todos, né, que estão aí nessa luta diária das entidades de Votuporanga. Com certeza, Danilo. A gente acredita e tem certeza que as entidades são os segundo pilares, né, do município, da gestão, e tem feito um trabalho brilhantíssimo no resgate de vida e cidadania. Também eu gostaria de enfatizar a parceria da Secretaria de Direitos Humanos com o CAPES-AD. Todas essas pessoas que realmente moram em Votuporanga, que precisam de um tratamento, que não queiram uma internação, nós encaminhamos para o CAPES-AD. Lá eles recebem todo o amparo necessário para que eles possam, daí em diante, fazer um trabalho de resgate de cidadania, realmente se tratando dentro de sua própria residência, indo ao CAPES, pegando os medicamentos necessários e posteriormente tendo assim uma nova oportunidade de também melhorar a sua saúde, realmente assim ter esse compromisso com as famílias que realmente precisam, Danilo. Também vale ressaltar a importância do projeto Votuporanga em Ação 2. O projeto Votuporanga em Ação 2, ele vem beneficiar as famílias que têm pessoas alcoólatras, dependentes químicos e pessoas que realmente precisam desse apoio emergencial. Por quê? Se essa família que tem um dependente químico, que precisa de um apoio, de um trabalho emergencial, o Votuporanga em Ação 2, ele abre-se as portas para a frente de trabalho e a Prefeitura dá a oportunidade, através da Secretaria de Direitos Humanos, dessas pessoas estarem trabalhando, ganhando assim o seu salário, mais uma cesta básica para ajudar no sustento familiar. Então é um projeto brilhantíssimo que já vem sendo desenvolvido na cidade de Votuporanga há alguns anos e isso nos traz uma grande valorização de uma administração com um comprometimento de ajudar quem mais precisa, de uma administração que realmente olha pelo social, que acredita que somente vamos ter uma cidade melhor se nós estendermos as mãos para atender essas famílias que realmente precisam. Então, o projeto Votuporanga em Ação 2, se vocês conhecem alguém que esteja nessa situação de dependência química, alcoolismo, entre outras ações procurem a Secretaria de Direitos Humanos. Nós estaremos atendendo essas pessoas, posteriormente fazendo o acompanhamento, tirando toda a documentação desse dependente químico, dessa pessoa que precisa do apoio da Secretaria, entregando a eles também um suporte de kit de higienização que nós estamos entregando pela Secretaria de Direitos Humanos, contendo barbeador, contendo sabonete, contendo desodorante, álcool em gel, para ajudar, máscaras descartáveis. Nós estamos fazendo de tudo para estender as mãos, Danilo, para realmente ajudar a resgatar vidas. E com isso nós desenvolvemos as nossas ações, que é direitos humanos, direitos de todos, principalmente direito das pessoas mais vulneráveis do município de Votuporanga. Tá certo. Emerson, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Cidadania. Abraço, Danilo. Disponhamos sempre. Até mais. Até mais. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Cidadania, onde vamos conversar com o Reinaldo, que é lá o coordenador do CAPES-AD, que vai dar continuidade ao nosso bate-papo, falando hoje sobre esta questão do combate ao álcool e também às drogas. Não saia daí, a gente volta rapidinho, o Cidadania continua. Voltamos com o programa Cidadania e hoje estamos falando sobre o combate aos projetos que existem aqui em Votuporanga de combate ao álcool e também às drogas. No primeiro bloco, nós conversamos com o secretário municipal de Direitos Humanos, o Emerson Pereira, e agora, nesse segundo e último bloco do programa, eu vou conversar com o Reinaldo Carvalho, ele que é o coordenador da Rede de Saúde Mental aqui de Votuporanga, que é o CAPES-AD. Reinaldo, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente nesse dia
para a gente poder falar sobre um tema tão importante, né? Que é um assunto bastante delicado e, infelizmente, aflige muitas famílias, né? Que é a questão do álcool e também das drogas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, olá a todos e todas. Olá, Danilo. Obrigado pelo convite. Agradeço sempre as participações na TV Unifev. E é isso, estou aqui para poder contribuir e colaborar para esse momento de informação, de orientação e tudo que for possível da gente desmistificar sobre a questão do álcool e drogas. Tá certo. Bom, antes de nós começarmos propriamente o nosso bate-papo, eu quero lembrar também que o Reinaldo, ele é professor de graduação, da graduação de Medicina da Unifev, né? Então também faz parte aqui da família Unifev. Sim, já tem um tempinho, desde 2015, estou aí como professor na graduação de Medicina e preceptor no internato médico, onde os alunos da graduação de Medicina passam pelos serviços de saúde do município, né? Então nossos pacientes também já estão acostumados com a presença dos nossos estagiários de Medicina, o que também é importante, porque é uma forma da gente qualificar os nossos atendimentos, né, e colaborar também de alguma forma com a formação desses futuros profissionais que muito em breve estarão aqui atendendo essa população que precisa muito. Certo. Já fica então aí nosso convite para uma oportunidade, né, quando isso for possível, para que a gente também converse novamente com você e com alguns alunos para a gente falar desse trabalho importante também que vocês realizam. Já fica então nosso convite aí. Nossa, muito bacana, Danilo. Acho que isso é importante mesmo. Tá certo. Bem, Reinaldo, vamos então falar, né, sobre a questão que é o tema do programa, que são projetos, né, atividades que são realizadas pelo município através da prefeitura nesse combate do álcool e das drogas. E como disse você, né, que é coordenador aí da rede de saúde mental de Votuporanga, o CAP-AD, para quem está nos assistindo e não sabe o que é CAPS-AD, qual que é o objetivo dele, como é que é o trabalho, conta para a gente aí, por favor. Bom, o CAPS-AD é um equipamento de saúde que compõe a rede de saúde mental do nosso município e trabalhamos aqui com uma equipe multidisciplinar, é um centro de atendimento. Essa equipe multidisciplinar é composta por médico psiquiatra, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, artesão, e trabalhamos, né, um conjunto de profissionais com a questão de indivíduos que têm algum sofrimento relacionado ao uso de alguma substância. Não necessariamente para indivíduos que fecham um critério diagnóstico para a dependência, mas para qualquer pessoa que identifica que a sua relação com a droga vem trazendo um prejuízo na capacidade funcional, né? E quando eu digo capacidade funcional, eu digo das relações humanas, do trabalho, do esporte, do lazer, enfim, né? E essa pessoa precisa de ajuda, né? Precisa de um apoio profissional para poder entender o que está acontecendo com ela. Então é um serviço de saúde multiprofissional que compõe como mais um equipamento da rede de saúde mental, que além desse do CAPS Álcool e Drogas, nós temos o CAPS 2, que tem também o ambulatório de psiquiatria e psicologia aqui no município. Mas esse serviço, o CAPS-AD, é exclusivamente direcionado à proposta terapêutica do tratamento para indivíduos que têm problema relacionado ao uso de substância. Pode ser qualquer substância, né, que configure aí esse prejuízo. E também, né, para indivíduos que tenha algum comprometimento das relações por conta do próprio uso, né? Então é um serviço SUS, né? Ele está parametrizado como um serviço dentro do Ministério da Saúde, né? E aí a gente atende toda a população do município de Votuporanga. Reinaldo, e tem aumentado agora com a pandemia a procura pelos trabalhos, as pessoas estão entrando mais aí, vamos dizer aí, entre aspas, nesse mundo das drogas e do álcool? Olha, Danilo, o que na prática clínica, o que a gente acabou observando é que durante a pandemia nós vivemos dois momentos da temática uso de droga. O primeiro momento, né, que foi lá atrás, há um ano, quando começou toda a questão da pandemia. Esse é um equipamento de saúde, o CAPS-AD é um equipamento de saúde que a gente tem uma alta rotatividade de pacientes.
E lá atrás, há um ano, quando começou a questão da pandemia, a gente observou que os pacientes desapareceram, né? E aí, mas eu acho que isso tem, a gente até fez várias elaborações aqui para entender o que aconteceu e assim, o que passou, né, de melhor entendimento é que as pessoas estavam com muito medo de sair na rua, medo de procurar ajuda, medo de qualquer coisa, né? Então, houve a demanda caiu muito. E de dezembro para cá, vamos colocar assim, outubro, novembro, dezembro e até os primeiros meses desse ano de 2021, a gente observou um crescente muito grande de procura de pacientes, principalmente relacionado ao uso do álcool. Assim, o álcool talvez tenha sido a substância que, durante a pandemia, as pessoas começaram a fazer mais ingesta, né, e começaram talvez a ter mais problemas, até porque o álcool é uma substância que, de alguma forma, as pessoas utilizam para diminuir a ansiedade, né? E aí tem todo um fator aí do uso recreacional e as pessoas ficaram mais dentro de casa e passaram a consumir mais bebida. Isso não é só uma questão de Votuporanga, isso é uma questão do mundo todo. Já tem estudos até falando sobre o aumento do consumo de álcool durante a pandemia, até não só pela questão da pessoa ficar mais tempo em casa, mas também pelo álcool ser um agente que inicialmente dá aquela falsa impressão de que a ansiedade diminui, mas na verdade não diminui, é só mesmo um efeito da própria intoxicação. Então, na verdade, você está arrumando outro problema, né? Se a gente pensar tecnicamente que, tá bom, eu diminuo a minha ansiedade aumentando a minha ingesta de bebida alcoólica, mas eu estou adquirindo um outro problema, né? E com isso tem até estudos falando do aumento do índice de violência doméstica, né, de outras consequências que têm uma relação com o próprio consumo do álcool. E aí, esses primeiros meses desse ano, a gente teve uma procura muito grande, né, de pessoas que vieram buscar o serviço exatamente com essa demanda. Olha, estou bebendo mais do que o habitual e estou precisando de ajuda porque eu quero parar de beber. Então, o que a gente observa que neste serviço, né, que trata exclusivamente dessa temática álcool e drogas, a maior demanda atualmente vem com indivíduos que traz sintomas de ansiedade e ele associa o uso do álcool, né, e aí, consequentemente, ele acaba adquirindo um outro problema. Então, hoje, a nossa demanda, quando a gente para pensar no que a pandemia trouxe, né, quando a gente pensa no consumo de álcool e drogas, a gente tem esse olhar mais clínico em dizer que tem aí uma relação com a questão da ansiedade propriamente dita. Tá certo. Reinaldo, pela sua experiência, né, nessa situação aí do álcool e das drogas também, o que é mais importante para aquela pessoa que quer parar com esses vícios? Primeiramente, seria a força de vontade da própria pessoa? Eu acho, Danilo, que um eixo principal de ser abordado para a pessoa que pretende, né, aí, interromper o consumo é o apoio que ele encontra na família. Assim, ou na família, ou nos vínculos que ele tem, né? Eu acho que isso é muito importante no tratamento e na decisão da pessoa, que ela encontre alguém que eu possa ofertar esse apoio. Além da própria vontade do indivíduo, claro, né? Mas eu costumo dizer que mesmo que você não tenha vontade, é função nossa enquanto terapeuta despertar a vontade em você. Né? Eu falo que um bom profissional que trabalha com álcool e drogas, ele tem que ter essa sensibilidade de entender que a ambivalência, né? Porque é muito comum no usuário de droga, no usuário de álcool, o indivíduo apresentar ambivalência, né? Então, horas eu quero e horas eu não quero. E se a gente não tratar isso como sintoma, você não consegue abordar o indivíduo, você não consegue tratar a pessoa, né? Porque senão a gente desiste muito fácil do paciente. Eu falo que o indivíduo que faz uso de droga é um paciente muito fácil da gente desistir. E se eu tenho claro para mim, enquanto profissional, né, que isso é sintoma do problema dele e eu posso tratar isso como sintoma, o tratamento se torna mais assertivo, né? Eu acredito muito na lógica do tratamento, que ele não tem que ser pelo sofrimento, né? Porque as pessoas acreditam que tem que sofrer para poder... Não, eu não acredito nisso.
Eu acredito que, inclusive, o tratamento possa ser divertido, possa ser um momento, porque eu acho que isso, trabalhar o vínculo, né, com o paciente, isso é importante para a gente trabalhar a dependência. E uma coisa importante é desmistificar, né, porque a gente tem muito arraigado na questão da dependência, Danilo, dentro de um senso comum, claro, né, a ideia de uma doença moralista, ou seja, você faz uso de droga porque você tem um defeito de caráter, né? Você faz uso de droga porque você é sem vergonha. Eu escuto isso todo dia, né? É comum as famílias atribuírem esse conceito, mas esse é um conceito moral, né? Então eu falo que desmistificar o conceito moral que existe em indivíduos que sofrem com esse transtorno é importantíssimo, né? E eu faço questão de propagar isso e acho que esse espaço é um espaço importante para a gente desconstruir esse pensamento que a gente tem, né, do senso comum, que é achar que todo indivíduo que tem problema com álcool, todo indivíduo que tem um problema com droga, ele tem um defeito de caráter, né? A gente não consegue ter a percepção, o senso comum não consegue ter a percepção desse sofrimento como uma doença psicodinâmica ou psicopatológica, né? Então eu acho que desmistificar isso é importante, né? Até porque o paciente ele chega no serviço acreditando que ele tem um defeito de caráter, né? Acreditando que ele é uma pessoa ruim, acreditando que ele não presta. E eu falo, não, assim, isso é um problema e a gente vai poder te ajudar e a gente vai poder tratar isso, né? Então eu acho que um ponto, além de você sensibilizar, motivar o indivíduo, né, entender quais são os sintomas dessa doença, né, como a ambivalência, o tempo, né? Eu falo que o tempo do indivíduo que tem problema com substância também é outro, né? Porque eu ensino isso para os alunos e a minha equipe aqui no CAPS, a gente trabalha com esse conceito do acolhimento. Se alguém que tem problema com álcool ou droga chega aqui no serviço e fala, eu quero ajuda, e eu falo para ele, volta amanhã às 8h30, a gente já perdeu o paciente, né? Então eu tenho que acolher ele no momento em que ele chega. Isso é importante para a dependência e isso é um sintoma também que tem que ser tratado, né? Então acho que isso são coisas importantes na dinâmica de qualquer serviço que atenda essa população. Beleza. Reinaldo, já estamos chegando ao final, né, do programa. A gente vai até, com certeza, no futuro aí, né, bem próximo, a gente volta a se falar para poder falar desse assunto que é tão importante, né, para a população, não só de Votuporanga, mas a população que assiste a TV Unifev. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e antes de você encerrar a sua participação no programa, por gentileza, eu gostaria que você falasse para o pessoal aí o endereço do CAPS AD e também um telefone de contato para informações. Ok. Bom, o CAPS AD, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas de Votuporanga, está localizado na rua Tocantins, 3809, bem próximo à Praça São Bento. O telefone de contato é 3423-6343. 3423-6343. Correto. Eu quero muitíssimo agradecer a sua participação mais uma vez. Fica aqui o nosso convite para uma próxima oportunidade para falarmos do CAPS AD e também do seu trabalho junto ao curso de Medicina da Unifev. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, agradeço sempre. Um forte abraço. Tá aí, ó. Conversei com o Reinaldo Carvalho, ele que é coordenador da rede de saúde mental aqui de Votuporanga, lá também do CAPS AD. E no programa de hoje você pôde ter as informações sobre os projetos, sobre os meios que são disponibilizados pelo poder público, pela Prefeitura de Votuporanga, nesse combate ao álcool e às drogas. É importante que as famílias, que os amigos, que os vizinhos procurem esse serviço para podermos aí ajudar essas pessoas que estão nessa situação tão difícil. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pelo seu carinho. Eu retorno na próxima semana no programa um tema do seu interesse no cinema. Obrigado e até.